precisa arrumar um computador que presta, viu? Eu falei pro pessoal que a demora... Aí, já começou. Graças e paz, pessoal. Hoje nós vamos... Essa live deveria estar acontecendo no canal do Léo, mas o Léo não sentiu. Deu problema na live do Léo e nós temos que fazer aqui no nosso. Mas quem vai tocar a live aqui é o Léo. Graça e paz, Josa. Graça e paz, Léo. Vocês estão bem? Bem, graças a Deus. Graça e paz a todos. Perdão aí primeiro por esse problema. Não sei o que aconteceu, o StreamYard não ia mais de jeito nenhum aqui. Eu tentei de tudo quanto foi jeito. O meu computador também não tá lá essas coisas, então talvez tenha a ver com isso também. Bom, Josas, sauda aí todo mundo aí, porque para não monopolizar. Graça e paz a todos. A gente demorou um pouquinho porque o Léo estava oferecendo, eu falei que eu estava em paz, o Fernando também, eu não atende você, o Fernando falou, não, eu estou em paz também, e aí o culto hoje vai ser na comum do Fernando, mas enquanto está na reforma da igreja do Léo, quem manda aqui é o Léo. Então, conforme eu estava falando lá, então, do jeito que a gente começou a live lá no outro, o que acontece? A ideia dessa live, ela surgiu por um motivo. Eu estava assistindo a live do Fernando, em que ele estava contando a história de como que era ser um adolescente, né, e uma criança na CCB. Aliás, eu acho que ele descreveu com maestria como que era a nossa vida como pequenos CCBanos, né? Sentado com chinelo e calça de tactel na rua, vendo televisão pela janela dos outros. Ele até citou um exemplo lá das Casas Bahia, que ele estava assistindo um jogo lá nas Casas Bahia. Eu jogava videogame na casa das pessoas também, entendeu? Então, o primeiro videogame que eu tive foi quando eu já era adulto, basicamente. Eu comprei meu videogame, então, quando era pequeno, não tinha essa condição. Então, só que lá teve um comentário dizendo assim, o Fernando, você está desatualizado com a mocidade atualmente, né? E aí o que acontece? Eu participei ali desde os primórdios daquelas reuniãozinhas de criança. Minha esposa participou ativamente dessas reuniões de crianças também. E aí eu falei assim, seria muito legal se a gente fizesse uma live, que seria como se fosse uma continuação daquela live, falando como é que é hoje, como que está hoje a vida de um pequeno CCBaninho, o que ele está aprendendo dentro da igreja. Então, o foco dessa live aqui é falar sobre esse assunto. E aí eu trouxe alguns materiais e queria apresentar esses materiais para o Fernando, para o Josafá, queria ver aí as opiniões deles. Ficou beleza aí, Fernando? Dá para a gente fazer assim? Top, muito bom. Maravilha. Beleza. Você que manda, Léo. Então tá bom. Então vamos lá. Então o que acontece? Se os irmãos pararem e lembrarem, né? Então, igual o Fernando falou lá, no passado a gente não tinha tinha reunião de jovens, em que no começo ali você não entendia absolutamente nada. Eu, pelo menos, eu lembro de eu, criança, cantando alguns hinos lá que eu não sabia nem o que significava. Eu ficava... Você lembra daquele livro, daquele hino Cedo Eu Venho? Vocês lembram desse daí? Cedo eu venho, Jesus. Exato. Esse hino eu não entendia ele porque eu não sabia ler direito e ficava sendo eu velho, eu não conseguia compreender o que a pessoa estava dizendo no culto, entendeu? Eu lembro disso, que a gente ficava brincando ali e tudo. Mas aí, hoje em dia, aliás, quando a gente fala desse assunto, as pessoas começam a postar assim, dizer assim, não, mas hoje em dia as coisas mudaram bastante. Por quê? Porque preocupado com isso, o que o ministério mais antigo resolveu fazer? Eles resolveram começar a ensinar as crianças desde pequeno. Então, aí eu trouxe algum material aqui para mostrar para vocês como que está sendo esses ensinos. Eu já atendi reuniãozinha de criança, entendeu? Já cheguei a atender reuniãozinha de criança. Minha esposa
participava ativamente dessas reuniãozinhas de criança, então eu sei exatamente as coisas que são ensinadas nessas reuniãozinhas, e vou pedir aí, Fernando, coloca aí, por favor, aquele material que eu te mandei, a gente vai começar pelo aquele material. Só para vocês entenderem como que funciona essas reuniãozinhas. Elas são preparadas com antecedência. Então, as pessoas não chegam lá. No caso da reuniãozinha de criança, ninguém acredita muito em revelação, entendeu? Que Deus vai mostrar na hora o que vai ser tratado. Eles preparam antes, eles se organizam antes e definem, inclusive, um roteiro conforme essa reunião tem que fazer. E vai ter o assunto da reunião. Por exemplo, aqui eu trouxe um material que o assunto da reunião era Mardoqueu. Então, pegaram a passagem de Mardoqueu, e aí, nessa atividade, aí, se os irmãos forem olhar, está escrito assim, ó, olha o foco que eles dão. Isso daqui, lembrando, que é uma reunião para diversas idades. Geralmente, essas reuniões de criança funcionam entre 4 e 11 anos, todo mundo na mesma sala. Geralmente é isso que acontece. Olha a atividade que desenvolveram aqui, ó. Olha o que eles estão... No caso desse material, era para faixa etária de 6 a 8 anos. Olha o que está escrito aqui. Ó. Mardoqueu foi colocado em cima de um cavalo para ser exaltado. Assim se faz ao homem cuja honra Deus se agrada. Então, as crianças vão ter que fazer o quê? Completar, né? Vamos juntos completar o que falta em Mardoqueu. Oi. Ô, Léo, essa frase, assim se faz ao homem cuja honra Deus se agrada, não está na Bíblia, está? Claro que não. É isso que eu queria que vocês começassem a analisar. Então, só explicando a atividade. Então, vamos lá. Primeiro, eles colocam aquela frase, certo? Então, você vê, eu queria que vocês olhassem com isso. O que tem de diferente que as crianças estão aprendendo hoje? Olha aqui, eles vão pegar, vão completar a imagem, encontra a diferença nos desenhos. Então, eles estão retratando aqui a cena da exaltação do Mardoqueu. Eu queria que vocês fizessem essas observações, igual o Fernando fez aí. O que vocês acharam dessa imagem? Bom, a minha observação, além dessa que o Fernando apontou, que é uma frase distorcida do que está lá na Bíblia, eles pegam um assunto bíblico, coloca de fundo para ficar criando esse joguete infantil de acha a peça que está faltando. Isso não tem nada de ensino bíblico. Eu acho que essas coisas a criança já tem 5 dias na semana. Eu acho que no 6º dia, ou seja, sábado, domingo, que é quando eles estão dentro de uma igreja, eles têm que aprender evangelho. Não, isso é a prova de que eles não têm nada para ensinar para essas crianças, não é? E aí, Fernando, o que você achou? Você acha que esse daqui seria uma qualidade de ensino bíblico para uma criança? Não, assim, a preocupação é com o texto que eles colocaram ali. Eles não querem fazer uma conotação que é um texto bíblico, porque ele não cita o livro, e nem o capítulo, e nem o versículo, porque não tem na Bíblia esse texto. Na Bíblia diz assim, assim se faz ao homem, cuja honra o rei se agrada, e não Deus se agrada. Né? Então, aqui quem está dizendo é o rei, está dizendo, eu vou fazer isso com o homem que eu me agrado. Mas Deus não está dizendo isso. O que eles querem embutir aqui? Eles querem embutir que isso é uma fala de Deus, e eles estão pegando esse texto e alegorizando, ensinando as crianças a alegorizar um texto exatamente como eles fazem na pregação. Eles pegam esse texto, leem esse texto, e como que ele aplica à igreja? Você é o Amã, Mardoqueu, o Amã é o teu inimigo, e eu vou te exaltar e vou enforcar o teu inimigo, né? Essa interpretação alegórica que eles fazem das escrituras sempre. Você vê que isso já é colocado na cabeça da criança e distorcem o texto, porque Deus não disse isso. Mas, Fernando, o texto que está ali e a forma com que está sendo apresentado, isso está ilustrando o que é a pregação da CCB. Essa daí é a pregação da CCB. É Deus honrando você e você sendo colocado no lugar de Mardoqueu, e Deus vai te dar vitória, e a criança ela vai ver isso aí, o que ela vai pensar? Deus vai enforcar o moleque que está lá na escola tomando meu lanche.
aquele menino que me provoca. Você pode fazer qualquer aplicação. E é exatamente assim que todo CCBano faz. Ele pega um texto como esse e ele aplica a sua situação. Sempre, óbvio, sempre ele é a parte legal, ele é a parte boa, né? Ele é o Mardoqueu, ele é o José, ele é o Davi, ele nunca é o Golias, ele nunca é o Judas, ele nunca é o Herodes, ele nunca é o Pilatos, ele nunca é o Caifás. Os Ele irmãos sempre é a covardes de parte Davi, né? legal. Nunca é o. Ele nunca é Os irmãos covardes. Sama lá, os irmãos covardes de Davi, né? Nunca vai ser. Nunca é, exatamente. E coloca aqui como se a finalidade nossa é ser exaltado. Né? Mardoqueu foi colocado em cima de um cavalo para ser exaltado. Essa é a grande busca, né? A grande busca. Você está aqui nessa graça porque, afinal, o Senhor quer te exaltar, te honrar. Então, e exatamente isso que eu falo para os irmãos que ficam falando assim, não, mas a CCB está mudando e ela está trazendo o ensino bíblico para dentro da igreja. Isso não tem nada de ensino bíblico, porque o que virou essa reunião de crianças? Virou um treinamento de novo CCBaninho, é só isso. Eles vai desde pequenininho incutir essas ideias distorcidas das escrituras na cabeça da criança, e é exatamente isso que está fazendo. Boa. Isso, para o evangelho, não está tendo nenhum progresso. Não é isso? O que vocês acham? Pelo contrário, né, nego? Pelo contrário, sim. Já existiam os cultos de jovem que fazia esse trabalho, que prestava esse serviço para as trevas, né? Que é de desinformação. Agora você tem um equipamento a mais. Porque no meu caso, por exemplo, pelo menos eu não aprendia isso da CCB, mas o meu pai comprou material para mim de outras igrejas para me ler. Mas agora a própria congregação imprimindo, ela já está imprimindo algo falso. Então é mais uma ferramenta para incutir na mente das crianças algo muito falso. Por exemplo, a vontade de Deus é exaltar e honrar o homem cuja honra Deus se agrada. Isso no Velho Testamento é o contrário, porque não tem nenhum homem, não há nenhum justo. Né? Você não realça essa situação de queda do homem, né? Preparando ele para o evangelho, você vai mostrar o quê? A nossa situação de queda, como nós somos parecidos com Amã, como nós somos parecidos com os irmãos de José, como José aponta para Cristo, como Davi aponta para Cristo, como Moisés, Josué é um tipo de Cristo. Não é? Eles fazem o contrário, ele coloca você no papel do justo, do homem legal, no homem a que Deus está querendo honrar e agradar. E quando você chega no Novo Testamento, a pessoa não tem absolutamente nada do Evangelho, ao ponto de você chegar com 13 anos no batismo, como era o meu caso, e me perguntar: por que eu preciso batizar? Se batismo é para arrependimento de pecado, eu não tenho pecado. Mas por que eu não tenho pecado? Porque eu sempre fui o Amã, eu sempre fui o José, eu sempre fui o... Você entende, nego? Então, isso aqui, Léo, é mais uma ferramenta para destruir o evangelho na cabeça das crianças. É mais uma ferramenta. Além do culto de jovem, você tem ainda no momento de culto, as crianças estão reunidas aprendendo isso aí. Exato. E aí alguém que está aí assistindo pode estar dizendo assim, não, mas isso é uma interpretação que vocês estão fazendo de um desenho que vocês viram. Abre aí o roteiro, Fernando, que aí a gente vai fazer em cima do roteiro. Então, só para vocês saberem como que funciona. A reunião, antes de acontecer, você pensa, você estrutura, você tem um objetivo nessa reunião, e para essa reunião você cria um roteiro. Você tem um objetivo claro nessa reunião. É por isso que quando eu estava lá dentro mesmo, que o pessoal perguntou assim, mas o que você acha se a CCB, de repente, começar a implantar estudo bíblico? Eu fiquei pensando nesse assunto por um bom tempo. Eu falei, rapaz, eu acho melhor não ter, porque se tiver vai piorar muito. Por quê? Como pessoas que não sabem de nada vão ensinar outras pessoas que também não sabem de nada? E aí esse daí é um exemplo, tá? Coloca o roteiro aí para vocês verem, para vocês verem quais são os objetivos, tá? Isso daqui é tudo da mesma reunião, tá? Só para vocês terem uma ideia. Esse. Quer que eu leia, Léo? Pronto.
pode ler. Dá um zoom, que eu acho que está pequenininho, né? Mas se você quiser dar uma lida aí, pode ler aí. Tá, eu vou. É que você está aí no. Não, mas celular, eu né? consigo. Não, eu consigo ler porque eu estou com ele aqui no computador. Se você quiser, eu posso Pode ler ler. então, né? Pode? Pode Então, ler. se você olhar aqui, ó, então vamos lá. Roteiro de apresentação. Então, ó, reunião de crianças, roteiro de apresentação. Então, isso daqui é uma reunião estruturada. Então, vamos lá. Qual que é o tema? Todo bem feito retorna com a intervenção de Deus. Então, olha só, a ideia central, onde tudo isso vai ser desenvolvido faça o bem que você receberá o bem de Deus. É troca. Já começa errado pela ideia central, não é não? Perfeitamente. Não é de evangelho isso aí. Totalmente Então. contrário que a palavra de Deus ensina. E aí ele pega aqui, ó, texto bíblico. Então, Mardoqueu descobre a conspiração. Então, o texto bíblico referenciado vai ser esse, Ester 2, versículo 21 ao 23. E aí a faixa etária que está escrito ali, de 6 a 12 anos. Foi isso que eu falei. A faixa etária é isso. Você vai pegar... Na verdade, é a partir dos 4 anos, dependendo da região, e vai até os 11, 12 anos, dependendo da região. Aí, ó, qual que é o objetivo? Então, tá, o tema era aquele lá. Qual o objetivo? Explicar a importância de fazermos o bem. Você vê que bíblica, Cristo, não tem absolutamente nada. Ó. Explicar a importância de fazermos o bem. Aí, por que é importante fazer o bem? Ó? Fruto do Espírito relatado no sábado anterior. Você vê que isso é uma continuação de uma reunião que já teve. Quando se há oportunidade e como Deus opera sempre em favor dos seus filhos, protegendo-os sempre e livrando do mal. Então, qual que é a importância de fazer o bem? Você ser livre do mal. Esse é o foco, tá vendo? Esse é o objetivo do trabalho. Vocês querem comentar alguma coisa aí nessa questão do tema e do objetivo? Porque aqui vai ter outras coisas aí para a gente falar. Explicar a importância de fazermos o bem quando se há oportunidade, como Deus opera sempre em favor de seus filhos, protegendo, sempre livrando do mal. Meu Deus do céu. Pode continuar aí. Não sei o que... Isso está baseado em outros tipos de crença, de religião. Não é cristianismo, isso não tem evangélico. Isso aí tem outros tipos de crença. É aquela ideia do você faz o bem e o cosmo vai te ajudar, as coisas vai. Isso tem nada. É aquilo que o Léo falou. Eles não sabem nem para eles, gente. Pega as referências da CCB, que são os anciões do Brás. Vai ver os cultos online, as asneiras que esses homens falam, as bobagens que eles falam. Então, obviamente, que o que estão abaixo dele, né, pela lógica da sequência, sabem menos do que ele. Eles não têm nada para ensinar para seus filhos. Eu já falei isso muitas vezes, né? Falei, ó, você carregar o teu filho para reunião de jovens, você está jogando fora o tempo dele perdido e o pior, tá? Eles vão se tornar vítimas da CCB, porque na hora que eles pegar amor pela denominação, aí quero ver você tirar essas crianças daí de dentro. Exatamente. E aqui, ó, você vê que, ó, e aí ele começa, ele explica aqui o desenvolvimento, como que essa atividade será desenvolvida, ó, com o uso de objetos. Então, eles vão e aliás, a gente eu tenho que assumir isso, a gente acabou fazendo alguns desses objetos também, infelizmente, entendeu? Mas a gente colaborou com isso daí, mas assim, ó, com o uso de objetos. O que são esses objetos? Bonequinho, cavalinho, não sei o que lá. Encenar e recontar a história de Mardoqueu. Aí, entre parênteses, que era humilde e de bom coração. Você vê qual é o foco aqui? Ele era humilde e de bom coração. De sua sobrinha Ester, que virou rainha. De como ele salvou a vida do rei. Ou seja, ele semeou o bem. A inveja a vaidade de Amã, obras da carne também relatadas no sábado anterior, e seu malvado plano contra Mardoqueu, a intervenção de Deus tirando o sono do rei para ler o livro das crônicas e favorecer a Mardoqueu. Sua exaltação. Você vê qual que é o foco do negócio aí? A Bíblia não fala em momento algum que Mardoqueu era humilde e de coração bom, né? Eles deduzem isso.
É dedução deles. Mardoqueu estava só sentado lá e era temente a Deus. É isso. Mais nada. Eles acrescentam essas coisas. Porque eles acrescentam aí justamente o foco do coração deles. É isso aí que eles pensam. Você vê que essas palavras são as palavras mais usadas na CCB. Humilde e coração. Humilde, tudo para eles é humilde, humilde. Os caras te descem o porrete e falam, seja humilde, irmão. Seja humilde. E coração, o tal do coração bom. Eu acho que isso tem a ver com a teologia da... Como é que fala o nome? A teologia liberal, né? Lá teologia liberal. É do alemão, que ele fala muito em salvação por obra, né? É um coração bom e generoso, né? Eles falam muito da salvação através da caridade, e a congregação prega muito a caridade. Eles falam que a caridade vai te salvar. Você vai ser salvo pelo dom da caridade, né? E aponta por essas coisas que a CCB mostra aí, ó. Isso aí é contaminação pura. Isso aí é só por Deus. E aí, Fernando, você deixaria seu filho lá aprendendo isso daí? Ó, eu estou dizendo assim, meus meninos, eles estão participando de escolinha bíblica dominical, e eu tenho um de 6 anos e tenho outro de 9 anos. Tanto de 6 quanto de 9, a escola bíblica dominical é para ensinar Bíblia mesmo. Eles fazem prova, eles aprendem as doutrinas cristãs. Meu menino chegou, pai, hoje a gente aprendeu sobre a doutrina do pecado. Ah, é? O que é? Você vai interrogando ele começa a te responder biblicamente tudo o que está dito ali, entendeu? Esse daí é o cidadãozinho do céuzinho, né? Miséria mesmo, né, rapaz? Projeto dele. Qual que é o projeto? Quando eu vi falar o nome Projeto Cidadão dos Céus, eu pensei assim, rapaz, deve ser um projeto que agora eles vão dar algum estudo bíblico para a criançada. Quando chegou isso aqui na minha mão, o projeto é um cofrinho. Gente, ó, o projeto é um cofrinho. Os camaradas já estão preocupados com a coleta do dia de amanhã, com o coleteiro. Então, vou te falar, isso daí, então aí... Oi, pode falar, Fernando, desculpa. Uma coisa assim que nós não podemos confundir, né, que obediência deve ser ensinado aos nossos filhos, ok? O grande problema é você transformar essa obediência que deve ser ensinado aos nossos filhos como a mensagem do evangelho. Eu vou fazer uma distinção aqui teológica sobre, assim, o que deve ser ensinado aos filhos como obediência. E não confundir isso com o evangelho. Isso é muito grave. Por exemplo, eu vou fazer uma distinção teológica aqui, né? Obediência inicial é quando o seu filho é um bebê. O que você vai ensinar para ele? Aquelas coisinhas que você fala para a criança. Não põe o dedo na tomada. Não mexa aí. Não faça aquilo. Não faça aquilo outro. Isso é uma obediência que você vai ensinar o teu filho a te obedecer. Falou não, é não. É uma coisa. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Não é porque o teu filho não coloca o dedo na tomada que ele é salvo. O pai fala não e ele obedece. Isso não faz dele um homem bom. Apesar de você ter que ensinar isso para ele, isso não coloca ele diante de uma posição justa diante de Deus. Mas isso não significa que o teu filho aprendeu a ouvir não e obedecer, não significa que isso é uma coisa má. Isso é uma coisa boa. E ele tem que aprender isso desde pequeno. Mas isso não coloca ele diante de Deus como uma pessoa justa. Ok? Essa é a obediência inicial. Existe outra obediência que é a obediência social. É aquilo que você ensina o teu filho, diga por favor, agradeça, cumprimenta as pessoas quando você chegar, fala boa tarde, bom dia, boa noite, peça por favor, fala obrigado, seja gentil. Você vai ensinar essa obediência
social. Não arrote na mesa. A hora que você for espirrar, você coloca a mão. Não espirre na cara dos outros. Isso é uma obediência social. Mas isso não torna uma criança justa diante de Deus. Isso não faz ela uma pessoa boa aos olhos de Deus. Isso não é evangelho, apesar de ser uma coisa essencial. Você tem que ensinar o seu filho essa obediência inicial, essa obediência social, né? Você precisa ensinar para o teu filho a obediência cívica. O que é obediência cívica? Aquilo que você ensina a criança, ó, quando você for atravessar a rua, atravesse na faixa de pedestre. Sinal vermelho é pare, sinal amarelo é preste atenção, sinal verde é siga adiante, né? Você respeitar o direito das pessoas, isso é uma obediência cívica, perdão. Quando a criança faz isso, e ela tem que aprender a fazer isso, principalmente ensinar cultura. Qual que é a cultura do Brasil? Né? A cultura nossa, nós não fazemos, por exemplo, tem culturas aí que as pessoas beijam, dá 3 beijos na outra e tal. Não, a nossa cultura é essa. Tudo isso nós temos que ensinar ao nosso filho. E isso tem o seu papel, isso tem a sua importância. Tem a obediência religiosa. Isso aqui é o que pega o CCBiano ou qualquer outra seita. Qual que é a obediência religiosa? Vamos orar para comer? Agradece o Papai do Céu, e a criança vai lá e agradece o Papai do Céu. Vamos ler a Bíblia antes de dormir? Papai, ora aqui comigo. É uma obediência. Vai orar? Fecha o olho. Agora é a hora do culto, não é para você ficar brincando. Agora nós vamos ler a Bíblia, você preste atenção. Isso é obediência religiosa. Isso também não coloca uma pessoa como justa diante de Deus. Você pode ter um filho que tem aquela obediência inicial, que entende o não. Uma criança que tem uma obediência cívica, é um bom cidadão, ele aprende a comprar, a pagar, a respeitar, a sinaleiro, o direito das pessoas. Você pode ter uma criança com obediência religiosa. Ele vai para a igreja, ele fala o salmo, ele usa a roupinha, ele fecha o olhinho. Isso muda a situação dele diante de Deus, apesar de ser coisas essenciais, importante, e que se ele fizer, ele vai se dar bem na vida, ele tem mais chance de ter menos problemas. Isso deve ser ensinado. Isso é muito bom. Mas o papel da igreja é dar algo que a escola não dá. Que o pai e a mãe, no sentido, não é a questão de falar, não rela a mão na tomada. Não, não. O papel da igreja é pregar um outro tipo de obediência. Uma obediência que nenhum homem é capaz de cumprir. Uma obediência que foi cumprida por um Deus perfeito que se encarnou. E que viveu uma vida reta, não diante dos homens, não diante da sociedade, mas um Deus que atingiu todo o padrão de perfeição de Deus. E que a única maneira de nós sermos salvos não é ter uma obediência religiosa, cívica, mas é crer nesse Jesus que não pecou. É só mediante a fé que esse meu filho ele pode ser transformado. O problema é você... Aí vai para o teu textinho lá, Léo, que aquele textinho, quando você fala de ser um homem bom, o que acontece com a cabeça da criança? Ele pensa na obediência religiosa, ele pensa na obediência física, na cívica, ele pensa na obediência social. Na hora que ele vê que ele consegue mais ou menos completar uma obediência cívica, social, religiosa, ele está indo bem, então ele acha que ele é o Mardoqueu, que precisa ser exaltado e honrado por Deus. E ele chega diante de Deus, mas eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca fiz aquilo outro. Ele pega todas aquelas obediências que são legais, que são boas, e pensa que essas coisas que o pai dele ensinou ele a fazer, coloca ele diante de Deus como alguém justo. Por quê? Porque a igreja e o pai também, que não é um cristão, apesar de estar numa igreja dita cristã, nunca ensinou que essas obediências não coloca ele em posição de justiça diante de Deus. Ele é um pecador. Apesar dele ser capaz de cumprir uma obediência social, cívica, ele é um pecador nato.
e inimigo de Deus por natureza. E para ele se colocar numa posição de justo diante de Deus, ele precisa crer no único homem que obedeceu à lei de Deus de forma perfeita. Você entende, nego? E essa é a mensagem do evangelho. É exatamente isso que você não vê acontecer dentro dessas religiões. Eles vão pregar. Por isso que as pessoas falam, mas a religião tem o seu papel, a congregação é uma seita, mas ela faz bem para a sociedade. E, em certo sentido, é inegável. Ela vai ensinar para você obediência cívica. Ela vai ensinar para você, sei lá, uma obediência social. Olha, não dê um soco na cara do teu amigo, à torta e à direita. Nossa, pelo menos quando os outros estão olhando, né? Pelo menos na hipocrisia, exatamente. Agora, o grande problema é que a finalidade da igreja, Paulo vai dizer, a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. E qual é a verdade? Que o Josafá, o Léo e o Fernando são um bando de pecadores. E que minha obediência cívica, a minha obediência social, a minha obediência religiosa não muda em nada o meu status diante de Deus. Porque o padrão de Deus é perfeição e eu não sou perfeito, eu sou caído. Entende, nego? Então, quando você olha com essa ótica para a CCB, por que vocês atacam a CCB? Ela ensina as crianças a fazer isso, pelo menos elas não estão nas drogas, pelo menos isso, pelo menos aquilo. Não, o nosso debate aqui é teológico. E teologicamente pode ser que ele seja responsável, cívico, um cara no ambiente social, uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Como cristão, ele é inimigo de Deus. E essa mensagem torna ele ainda mais moralista e ainda mais inimigo de Deus. Esse é o Exato, porque deturpa o âmago da mensagem. Ele vai incutir na cabeça da criança que, por essa obediência civil, ela alcançará os favores de Deus, que é essa relação de troca que tem, que é o mais pernicioso. Por isso que, quando o pessoal perguntou, mas e se a CCB começar a ensinar a Bíblia? O problema só vai piorar, porque eles vão pegar bases bíblicas distorcidas para incutir uma verdade falsa, né? No termo verdade falsa, né? Para incutir uma mensagem deturpada na cabeça das pessoas. Por isso que o melhor é continue do jeito que está, porque se tentar organizar vai piorar, e o exemplo da reunião das crianças é exatamente isso. Ou seja, ali não foi nada por revelação, não foi nada que saiu da cabeça da pessoa na hora. Não, aquilo ali eles sentaram, planejaram e executaram uma coisa horrível, assim. Do ponto de vista do evangelho, é algo que milita contra o evangelho, não é isso? Nós ensinamos a obediência inicial para uma criança, nós ensinamos e devemos ensinar essa obediência cívica, essa obediência social, essa obediência religiosa, né? Olha, respeito, nós vamos orar e você faz silêncio, porque nós estamos diante de Deus. A criança aprende isso. Ela aprende a cantar, né? Ela aprende a abaixar e falar papai do céu, e aquilo, até a gente se engana com isso. Quando ela fala papai do céu, parece, nossa, isso mudou o status dela diante de Deus. Não. O que precisa? Aqui entra a mensagem do evangelho. O que precisa ficar claro para uma criança? Romanos 3:20. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Se você obedecer à lei, você não será justificado por ela. O que tem que ficar gravado na cabeça da criança? Romanos 3, de 9 a 11. Que se conclui, temos nós, judeus, que temos a lei escrita, Paulo dizendo, qualquer vantagem sobre os gentios que não têm a lei? Não, de forma nenhuma, Paulo está dizendo, porque já tenho demonstrado que todos, tanto judeus como grego, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E isso tem que ficar muito claro para o teu filho. Tem que ficar claro para o teu filho que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Tem que ficar claro para o seu filho, Romanos 7:10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte, porque você não pode obedecer. Tem que ficar claro, Gálatas 3:10 a 11.
todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E Paulo vai dizer: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém. A lei é o ministério da morte gravado com letras em pedras. E todo mundo que quer se justificar pela lei, desligado está de Deus. Gálatas 5:4. Isso tem que estar incutido na cabeça do teu filho. Apesar dele dever obediência em todas essas áreas para o pai, isso não muda o status deles diante de Deus. Uhum. Isso não resolve o problema deles de jeito maneira, até porque o evangelho vai mostrar justamente isso aí. Você é um pecador, não adianta que você seja a pessoa mais perfeita desse mundo, se você não tiver Cristo, de nada adianta, que é mais ou menos o que fala ali também em 1 Coríntios 13, a suprema excelência da caridade, que é Cristo. Ali Paulo descreve um crente perfeito, com todos os dons, na sua plenitude, e ele cria essa ideia de que se você conseguisse tudo aquilo, mas se você não tiver Cristo, de nada disso adianta. A irmã Mariana lembrou muito bem, tá? Eles falam muito assim nas orações lá: Senhor, enquanto muitos estão na praia, nos bares, nós estamos aqui. Ou seja, eles mostram um esforço, ou seja, está querendo se justificar diante de Deus através de algo que eu estou fazendo, ou seja, eu estou sacrificando a minha vontade para estar aqui. Pronto, para eles isso já é suficiente para eles serem agradáveis a Deus, ou seja, religiosos tentando se justificar através de práticas religiosas. Eu costumo dizer, é a mesma coisa que você está dentro de um hospital, chegar um doente, e aí? Você pode operar? Não, você não é médico, você não sabe nada de medicina, ou seja, não adianta você estar no lugar certo se você não sabe o que fazer. Não adianta você estar dentro da igreja se você não sabe o que você está fazendo ali. Você não conhece Deus, você não conhece o evangelho, o seu glória é um glória vazio e escuro, porque vocês glorificam a Deus no automático, vocês não têm noção da obra que é tão grande e maravilhosa de Deus mandar o filho dele, né, morrer em nosso lugar. O CCB nunca vai entender isso, enquanto eles não entenderem que estão mortos, em que eles são os principais dos pecadores. Eles estão bem na porta, mas estão tropeçando na pedra, que é Cristo, né? Eles têm a mesma síndrome dos fariseus daquela época, né? Aparentemente perfeitos. Você não tem que falar para eles, né? Aparentemente seguindo todas as regras, ponto a ponto, mas longe de Jesus, que é o que o Fernando acabou de falar tudo aí, né? Eles podem obedecer a regra que for, ser o melhor filho, o melhor cidadão da terra, tirar as melhores notas nas faculdades, ser o melhor profissional, um camarada que sequer tomou multa de trânsito a vida inteira, vai para o inferno se não conhecer a misericórdia de Deus que ele colocou no seu filho. Efésios 2, se não me falha a memória, versículo 28 fala: a paz de Deus está sobre ele. O homem é inimigo de Deus. Todos somos inimigos e Jesus Cristo, ele é a reconciliação. Quem não tiver paz com Deus não vai ver a Deus. Enquanto você estiver morto na incredulidade, não tem salvação para você, né? Exatamente. E aí, eu acredito que avançando essas aulinhas e tal, se desenvolverem coisas para adolescentes, o que vai acontecer? Eles vão rebuscar a heresia. Então, eles vão pegar a heresia
colocar um enfeite, um laço mais bonito, então vão cobrir essa heresia com certos versículos bíblicos, porque hoje em dia, na verdade, até para defender as heresias, eles são bastante fracos, né? Mas eles podem se tornar especialistas em defender heresia. Esse daí que eu acho que é a evolução natural do negócio, entendeu? Por causa disso. Por quê? Se você pega a base, o cerne, e você arranca fora, que é o caso que acontece nesses ensinamentos, porque é impossível uma pessoa ensinar uma coisa que ela não sabe, ela não conheceu a Cristo. Então, como é que ela vai falar do amor de Cristo? Se ela não entende, se você não entende o básico que é isso que o Fernando falou, é a questão de o quão danoso foi o pecado e o quanto que o pecado te corrompeu e o quão longe você está de Cristo, se você não entende isso, você não entende a justiça de Deus e, portanto, você não entende a misericórdia de Deus que une justiça e misericórdia na cruz. Então, você não entende essa mensagem. Fala aí, Fernando. Tá mudo. Esse é o grande ponto, o Josa e Léo. Você está criando, a partir do momento que você coloca essa ideia de você tem que obedecer, e a criança, ela vai criando aquele mundinho dela, né? Ela vai criando as suas próprias leis. E vocês vão lembrar muito da nossa mocidade, foi assim. Então, quando você consegue cumprir aquelas obediências, que eu citei aqui, a obediência cívica, a social, a religiosa, né, a que mais mexe conosco, com o nosso orgulho ou com a nossa estima, é a obediência religiosa. Então você é bombardeado disso, né? Você pega toda a Bíblia, e essa é a grande tragédia, Josa, quando você pega toda a Escritura e transforma a Bíblia num amontoado de histórias moralistas. O que é uma história moralista? Olha como Daniel orava. É por isso que Deus respondeu Daniel. Olha o tanto que ele orava. Isso incute na cabeça da criança. Ah, então Deus me responde, eu tenho amizade, intimidade com Deus. Quando eu oro bastante, ele vai orar. Né? Ah, olha José como é que era obediente ao pai dele. Olha como é que o pai dele gostava dele. E você transforma para a criança a Bíblia num amontoado de histórias moralistas. Então ela começa a crescer com essas, eu tenho que ser assim, assim, assado. Isso é tão destruidor porque você vai destruir essa criança na adolescência. Por quê? O dia que ela conseguir, na cabeça dela, cumprir um certo requisito de civilidade, de moralidade, ele vai se sentir merecedor. Então, por isso que ele vai exigir. Ele vai exigir que Deus faça coisas com ele como fez com José. Porque, afinal, eu sou um imitador de José, guardando as devidas proporções, eu sou um José, então eu quero que Deus me exalte, eu quero que Deus me cativeiro, eu quero andar no cavalo do rei. Então ele se torna um cara extremamente arrogante, e o que você vai... Como que você... Aqui o raio-x da CCB, como é que você olha para aquela pessoa que não cumpriu, não viveu aquela obediência religiosa? Como é que você olha para ele? Você olha de cima para baixo, né? Você olha de cima para baixo. Por quê? Porque esse camarada ele não fez o que eu fiz. Quantas vezes você vai ouvir camarada que eles chegaram no ministério? Essas pessoas que chegou no ministério, um dia foi criança. Um dia foi profetizado que eles iriam andar no cavalo do rei. Né, que eles iriam ser exaltados, que ele seria o governador de toda a terra do Egito. Quando ele vira o ancião, o que está acontecendo ali? Está acontecendo uma exaltação. Ele está andando no cavalo do rei. O dia da ordenação do ancião é o dia que Deus pegou aquele homem ali, que todo mundo tem uma história que foi humilhado e tal, e ele está andando no cavalo do rei. Mas por que ele está andando no cavalo do rei? Você vai ver o ancião falar, para estar aqui, né? Quanta guerra, quanta luta, e ele vai enaltecer. Eu fiz coisas, não foi fácil. Eu tive que suar, eu tive que fazer coisas. Então, para esse ancião sentar alguém, pisar em alguém, derrubar em alguém,
Apontar alguém como pecador é tranquilo. Por quê? Porque tinha uma lista de coisas e eu sou a prova viva que é possível você fazer aquelas coisas, cumprir aqueles requisitos, porque eu cumpri. Só que tem. E esse tipo de mentalidade, ele está absolutamente distante da cruz de Cristo. Só que nós temos um outro grupo dentro da CCB, que é o cara que não conseguiu. Que é o cara que não preencheu todas essas lacunas. E quem que ele é? Ele é o cara que está no último banco, no banquinho da misericórdia, esperando em Deus, né? Como se aquele outro não esperasse em Deus. Já viu o ancião falar assim? O irmão vai ter que ficar no banco da misericórdia. Quer dizer, você vai para o céu pela misericórdia. Eu não. Eu não preciso de misericórdia, porque eu cumpri os requisitos. Agora você vai ter que esperar em Deus. Ué, e você não precisa esperar em Deus? Pior também, Fernando, é esse outro coitado que tem a mesma mentalidade, mas não cumpriu com todas essas coisas. Ele fica lá dentro humilhado, cuspido, ali dentro, e defendendo estes homens. Eles defendem. Mas por que ele vai defender, Josa? Por que ele não vai defender? Porque ele tinha 10 mandamentos para cumprir. Ele deu mancada em 2, certo? Aí na cabeça dele, esses 2 aqui eu já dei mancada. Isso aqui não tem como voltar atrás mais. Mas como que faz para me substituir? O que eu posso fazer para reparar aquele dano que não tem como eu voltar mais? Por exemplo, o cara traiu a esposa. Não, isso é irreversível. Isso é uma marca que você vai carregar para o resto da vida. Isso não tem como mudar. Mas eu quero ir para o céu. Bom, ser impecável como meu ancião, não posso. Então, como que vai ser comigo? Aí as pessoas vão dizer, olha, irmão, se você aguentar a humilhação, tipo assim, aqueles 2 que você perdeu, a humilhação vai repor. Então aguenta, vão te tacar pedrada, vão te pisar, mas você aguenta. Tipo assim, então eu vou conseguir cumprir novamente, reparando o adultério? Não tem como, porque já passou. Então o que eu faço? Aguento humilhação, constrói igreja, dá coleta. É a penitência, né? É a penitência. Então ele sente. Ó, eu já vi gente que cometeu pecado e ficou morrendo de felicidade que veio um câncer. Porque para ela o câncer era um sofrimento que ela merecia, mas que repararia a fornicação que ela cometeu. Eu tinha uma amiga que ela tinha um cabelo que arrastava no chão. E um dia eu toquei, falei numa conversa para ela cortar o cabelo dela, ela falou, não, você não entende o mistério de Deus. Mas qual que é o mistério de Deus? Eu forniquei quando eu era jovem. E agora esse cabelo aqui eu prometi para Deus que eu nunca vou passar. Me dá muito trabalho, me dói a cabeça, me faz um monte de coisa. Mas só que eu nunca vou cortar, porque é o caminho que Deus está usando, esse sofrimento, tudo que eu estou passando aqui, é o caminho que tenho para reparar o que eu fiz na minha mocidade. Então isso é uma moeda de barganha. Né, é uma moeda de barganha muito necessária, tanto para o orgulhoso mostrar que ele é o cara, que ele tem revelação porque ele sofreu, porque ele aguentou, porque ele foi isso, foi aquilo, mas também uma moeda muito boa para ele pisar nas pessoas. O cara, Josa, que ele ficou devendo, ele não tem coragem de abrir a boca, porque logo eu vou tocar, você é um pecador, você é isso, você é aquilo, entende? E, cara, a religião vive disso. Então essa é a grande tragédia e isso precisa ser incutido na cabeça das crianças. Aqueles que venceram o período da adolescência, da infantilidade, da adolescência, da juventude, sem ter um pecado aparente, é os caras que vão ser usados para continuar a obra. E eles acreditam, eles levam essa vida, morrem tentando tentando cobrir isso, que nem o Fernando disse, com humilhação, trabalhando de graça na CCB mais ainda, fazendo, para eles acrescentar obras, para lá no final, eles falam, lá no final, Deus pode ter misericórdia de você. Você vê que Jesus, em momento nenhum, é mencionado, eles não oram pedindo misericórdia, pedindo perdão, pedindo para Deus vir reparar, né? Eles levam essa vida religiosa e eles ainda torcem para ir para o juízo. Mas vocês estão malucos mesmo, o juízo é de condenação. Jesus, quando paga o nosso pecado, a sua dívida está paga, acabou. Sabe, isso é uma das coisas que me deixa totalmente doido. Como é que ele deseja ir para o juízo? Meu Deus, você vai fazer lá. E o pecador da CCB, que é o pecador de pecado sexual, porque lá você pode roubar, enganar, matar, mentir.
fazer o que você quiser lá dentro, que é falta e fraqueza, né? Mas se você cometer esses pecados, eles pregam uma salvação por uma misericórdia, né? Fernando, eu não vi na Bíblia, eu até estudei, procurei, misericórdia no dia do juízo, eu não vi isso lá, eu não vi escrito. Não. Ao contrário, Pelo né? contrário. Ela fala, Pelo hoje é o dia contrário. da misericórdia, né? Fala, Ele tá hoje é o dizendo dia que aceitável. não, está dizendo que é sem misericórdia, é o oposto, né, Fernando? É porque senão não tem juízo, né, irmão? Quando João vê o trono do juízo final, é um trono branco. Ele só descreve isso. Toda vez que aparece o trono nas escrituras, esse trono está adornado com alguma coisa. Ou tem as cores em volta do trono, as cores do arco-íris em volta do trono, né, que representa a aliança de Deus, né? Deus está lembrando da sua aliança. Ou tem vozes, trovões, relâmpagos, que mostra que antes que venha o juízo, tem os profetas que estão pregando, os evangelistas chamando para o arrependimento, é a manifestação da misericórdia de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, é os trovões, os relâmpagos, é Deus chamando as pessoas para o arrependimento, né? Tem o quê? Do lado do trono tem o Filho, que representa o quê? O nosso advogado. Olha, se você pecar, vai adiante do trono da graça, porque nós temos um advogado, um sumo sacerdote fiel, que compadece, né? Você tem o que? Você tem as pedras afogueadas diante do trono, que é para nos purificar, né? Limpar as impurezas da nossa boca e por aí vai. No juízo não tem nada, não tem arco-íris, não tem Jesus do lado, não tem a pedras afogueada, não tem relâmpago, vozes e trovões, só tem um trono branco. E esse trono branco, quando João vê ele descendo, fala que toda a terra, todo o céu, todo o universo fugiu da presença dele. Olha que espantoso é esse dia. É sem juízo, é sem misericórdia, que toda a criação foge, mas os homens são arrastados para estar diante dele. Não tem misericórdia, não tem intercessor, não tem aliança, não tem purificação, não tem nada. É juízo absoluto. Você percebe? Exatamente. Então, exatamente. Aí você fala assim, então você espera no último dia para Deus ter misericórdia. Não, a misericórdia dele é o filho dele crucificado por pecadores. Agora, quando o ancião fala, né, fica no banquinho da misericórdia, em qual banco você está? Você vê como isso é terrível? Se a pessoa que pecou precisa estar no banco da misericórdia, em qual banco você está sentado? Porque Hebreus vai dizer para nós chegarmos diante do trono de graça. É o trono de misericórdia que está aberto. Ora, se Deus não tem misericórdia do que pecou, quem é que pode chegar nesse trono? Você percebe? Qual é o pecador? Exato. Quem é que pode se achegar? Fernando, será que Deus... Esses dias veio uma irmã falar, ela contou a história dela para mim e tal. Falou, você acha que Deus me perdoa? Eu falei, irmã, se Deus não te perdoar, por que você acha que ele vai me perdoar? Se a irmã não pode ser salva, por que você acha que eu posso ser? Sabe? Você acha que há alguma diferença, de verdade, você acha que há alguma diferença entre eu e você? Né? As pessoas não compreendem. E isso é incutido nas crianças. É isso que você está mostrando aqui, Léo. É assustador. Então, mas a base disso é não entender o pecado. Não entender o pecado, mas aí é o ponto. Esse que é o ponto que eu quero... Deixa eu ver aqui, irmã José. Só segura, deixa eu esquecer disso. Hoje estou parada, não consigo mais congregar na CCB. Glória a Deus por isso. Me sinto perdido através de um amigo do trabalho. Conheci o canal do Fernando, mesmo parado, sem força. Espero que o Espírito Santo me resgate. Ô, meu irmão, eu espero que espero que o Espírito Santo me resgate seja do fundo do seu coração e que você clame por misericórdia mesmo. E hoje é o dia aceitável. É bom essas pessoas saberem, você explicar que você não está parado porque você nunca teve lugar nenhum. Você estando na CCB e você estando onde você está agora, vai dar na mesma, porque uma igreja que não tem evangelho ela não faz diferença alguma diante de Deus. Eu falo diante da sua justificação diante de Deus. Então, você está no zero, como sempre esteve no zero, e agora você pelo menos sabe que está no zero, então você está 1000 vezes melhor do que quem está na CCB. Exato. Isso que eu queria falar. Quando você reconhece que você é um pecador,
Jesus, ele não está querendo te assim. Parece que quando a gente fala de pecado, e é muito essencial você falar para o teu filho, por exemplo, sobre a realidade do pecado, né, a doutrina do pecado, porque, olha, eu vejo pessoas falando assim, o Espírito Santo, ele fala do amor. O Espírito Santo é falar de Jesus. O Espírito Santo não é falar de pecado. Isso é falso. Né? O Espírito Santo, ele veio nos convencer. Qual que é a primeira coisa? Do pecado. Porque você só pode ver, esse é o ponto da nossa live, né, Léo? Você só pode ver a beleza de Cristo, a misericórdia de Cristo, o sacrifício de Cristo, quando você entende o tamanho do teu pecado. Então, quanto mais você se decepcionar com você mesmo, olha que engraçado isso, Josa, santificação é Deus te levando a uma profunda decepção com você. Qual é o homem mais santo? É o homem que tem uma profunda decepção consigo mesmo. Na CCB, e as cartilhas que o Léo está trazendo aqui, mostra que a santificação é quando o homem preenche requisitos e no final de ele preencher esses requisitos, ele fala, Deus vai me honrar, Deus vai me exaltar. A santidade cristã é uma profunda decepção com você mesmo, a ponto de falar: quem me livrará desse corpo de morte? Eu não posso. Senhor, eu não posso. Tudo que Deus fez no Velho Testamento é mostrando para você que você não pode. Por isso que quando você pega a Bíblia e faz da Bíblia um amontoado de moralidade, faça isso, faça aquilo, faça mais aquilo outro, e veja, você tem que fazer. Só tem um problema, você não pode fazer. Você não consegue fazer. E isso vai te levar a profunda decepção. Há uma decepção tão grande que você vai no ponto mais baixo da terra, que é a cruz de Cristo. E você vai clamar para um Salvador como um perdido. Misericórdia. Misericórdia, eu sou um pecador. Ai de mim, disse Isaías. Não é engraçado? Isaías, quando ele viu a glória de Deus revelou o pecado dele. Ele disse, ai de mim. Porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, mas olha a minha boca também. Eu sou um homem de impuros lábios. Né? Todo mundo que teve encontro com Cristo, ele vai dizer, ai de mim. E é isso, meu querido, se você está conhecendo, se você está ficando grande, você está achando o quão parecido com Daniel você é, o quão parecido com José você está no caminho inverso da santificação. O caminho da santificação é você falar, ai de mim. Fernando, quando eu vejo falando, eu estou numa situação de, eu estou no fim da linha. Qual o conselho que eu dou para ela? Caminhe um pouco mais para o fim da linha, até você falar, só Cristo. Só Cristo. Esse é o ponto ideal que Cristo gosta de encontrar com nós. Jesus gosta de discípulo morto, né? Que não tem mais nada. É verdade. É igual daquela passagem que eu gosto de citar muito, aquela passagem de Jó, né? Porque o pessoal fala da justificação pelas obras. Se você pegar os primeiros capítulos de Jó, em que os amigos deles o acusavam, ele rebatia as acusações, mostrando o quanto ele era uma pessoa que praticava o bem. Né? Essa que era ali o foco de Jó nessa carta, nessa parte em que ele explicava detalhadamente. Só que no decorrer de todo o livro de Jó, quando chega no final, ele diz assim, eu ouvia falar de coisas que para mim eram maravilhosíssimas, coisas que eu não entendia. Eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Eu me abomino no pó e na cinza. Exatamente é isso que o Fernando estava falando, entendeu? Uma vez que o homem enxerga Deus, ele vai ver o quão distante o primeira passo quando a pessoa enxerga Deus é enxergar a sua insignificância. Então, o quanto você está perdido. Isso é um reconhecimento verdadeiro, porque só aí
você pode entender o que é o amor de Deus quando você entende a misericórdia que foi usada contigo. Porque se você não entende isso, o seu pecado, se você não entende o quão distante você está de Deus, você não entende a misericórdia e, portanto, esse amor que o pessoal fala, né? Ele não sabe o que é amor. Como é que vai saber se é amor se não entende o que o seu pecado, né? Se você não conseguiu enxergar a sua insignificância perante Deus, né? E isso é uma coisa, Léo, que assim eu falo por mim, esse é o combate da fé. Porque uma semana você em comunhão com o Senhor, você já está orgulhoso, cara. É incrível. Você está entendendo? Isso é a cilada do nosso coração. Quando o apóstolo Paulo diz assim, combati o bom combate, ele não está falando assim que eu fiz muitas coisas heróicas. Não. Ele acordava querendo ver o valor dele. Como ele era bom, como ele era um grande apóstolo, como ele era uma pessoa assim relevante. Combater um bom combate é continuar lembrando, Léo, você é um miserável. Você é um falido. Sem Cristo você não pode nada. Mas olha, Cristo morreu por um pecador como eu e como você. Combater um bom combate é acordar todo dia e não esquecer da sua vileza, dos seus pecados, a tragédia que você é. Mas ver que Deus, por isso que Paulo vai dizer, se eu for me gloriar, eu vou me gloriar numa coisa, a cruz de Cristo. O que é isso? A única coisa que eu tenho que bater no peito e falar, isso eu fiz, isso é uma coisa top que eu tenho. Qual que é a coisa top que eu tenho? A cruz de Cristo. E o que é a cruz de Cristo? Um Deus santo morreu por uma porcaria como essa. Essa é a minha glória. A única coisa que eu Fernando, um dos pontos cruciais de Paulo, que ele fez demais nas suas cartas, eu acredito que em quase todas elas, que inclusive entra nisso de combater o bom combate, é que ele foi um defensor ferrenho do evangelho. O evangelho imaculado, que é aquele evangelho sem acréscimo. Porque ele é uma das pilastras disso, porque até mesmo os outros apóstolos estavam contaminados com um pouco do legalismo judaico. Sim. Josa, mas por que a gente vai combater isso? Por que você vai combater heresias? Porque qualquer coisa que desvie o foco da nossa inutilidade, beleza, depravação, e obviamente ofusca a glória de Cristo, é destruidor. Você entende, nego? É destruidor. Por que você está aqui 10 horas da noite falando dos negocinho legalzinho de pintar de criança de uma igreja? Por quê? Qual é o problema? Não vai deixar essa criança mais cívica, mais sociável, mais obediente ao papai e à mamãe? Não, a grande armadilha de tudo isso é que essa criança não vai enxergar a cruz de Cristo. E como que eu sei disso? Eu fui de lá. Eu sei como eu cresci. Você entende? Porque se não tem evangelho, você perdeu a alegria, o propósito da vida, que é reconhecer que você é um pecador, e você é, mesmo não reconhecendo, mas nós somos, né? Mas ver Cristo. E se essa criança foi uma criança legal, se tornou um adulto moral, correto, que nunca deu problema com a polícia, que nunca usou droga, casou, foi um bom pai, foi um bom filho e teve filhos e foi uma boa pessoa. E ela não reconheceu a desgraça que ela é. E não viu a beleza de Cristo. Ela viveu uma vida que não vale a pena ser vivida. E ela está debaixo da ira de Deus. Isso é muito grave. Eu sempre falo aqui na live, o Léo e Josa, que quando Jesus fala dos fariseus, hoje a gente lê e entende como os fariseus, aqueles hipócritas, aqueles religiosos. Não é isso que Jesus queria que nós entendêssemos quando nós lêssemos na Bíblia fariseus. Jesus, ao falar fariseu, ele faz uma distinção com o adjetivo que ele coloca junto com o fariseu, né? Hipócrita. Isso, hipócrita. Então, mas quando Jesus chama um fariseu de hipócrita, o que tem que chocar nós? Jesus está dizendo assim, ó, se esses cara não passou no meu crivo, Josafá, dá uma segurada.
Josafá, se eu chamo fariseu de hipócrita, o que Deus vai falar de você, Josafá? Ou seja, meu irmão, não há possibilidade de você ganhar Deus pela sua moral, porque não existiu na história da humanidade um povo mais moral do que um fariseu. E Deus vai dizer, vocês são sepulcro caiado. É como você chegar assim numa mulher, a mais bonita do mundo, e falar assim para ela, você é horrorosa, eu não vejo beleza nenhuma em você. Você vai perguntar, mas qual é o padrão de beleza desse cara? A gente vai falar assim para um homem, né? Você é gay, cara? Né? Você vai falar isso? Como assim? Você está diante da mulher mais linda do mundo, e você está falando que não passa no teu crivo? O que é isso? Quando Deus olha para um religioso e fala assim, essa tua religiosidade para um fariseu, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Como você olha para Nicodemos e fala, tudo que você fez na tua história não vale nada, você precisa nascer de novo. Quando você lê isso, você tem que falar assim, meu Deus, se Nicodemos, já viu aquela história assim? Fala, nossa, não, se aquele homem não for para o céu, eu não sei quem vai. Já viu as pessoas falar isso? É exatamente isso que você tem que ler quando você lê fariseu. Se Jesus está reprovando um fariseu, então está todo mundo condenado. Porque se um fariseu não vai, é óbvio que eu não vou. O que Jesus quer mostrar com isso? Olha, pode ser a melhor igreja do mundo. Como é a CCB, eu vejo pessoas voltando a CCB. Não acontece isso. Por quê? Porque é uma igreja top. É muito gostoso de você estar lá, com os teus amigos, ouvindo aquela orquestra. Igreja para tudo quanto é lado. É maravilhoso, Josa. Está bem acolhido, você tá me entendendo? É. Está bem acolhido. Meu querido, se você não entendeu o evangelho, não tem por que você sair da CCB, você vai só quebrar a cara aqui fora. Não, vai arrumar briga com os parentes à toa e nunca mais vai ser a mesma coisa. Vai sofrer à toa. Você vai sofrer à toa. Agora, se é o evangelho, meu irmão, pode ser uma igreja moral do jeito que for, ela é morta. Sabe o que Jesus fala das sinagogas dos judeus? Sinagoga dos fariseus. Sabe o que Jesus fala no Apocalipse? Jesus chega para João e fala assim, sinagoga de Satanás. Gente, você falar sinagoga de Satanás, sinagoga, Josa, é uma igreja que se reúne as pessoas mais morais do planeta. Estão ali os judeus que não bebem, que não fumam, que abrem o Velho Testamento, que contam as histórias de Abraão, de Moisés, de Jó, de Daniel, e que fala de Deus, do grande El Shaddai, do Elohim, com a boca cheia. Eles criam costume para santificar, né? Para santificar cada vez mais a religião deles. Eles guardam o sábado, Josa. Eles têm um ritual de santificação. Eles têm uma roupa correta para ir na... Eles criam outros codinomes para falar em lugar, porque eles são muito zelosos com a santidade. Exatamente. Se você pegar uma CCB e colocar do lado de uma sinagoga e ver o nível de moralidade, o CCB sai correndo de vergonha. Os caras são zelosos, tanto pela escritura como pelas tradições, os sábados, os rituais, a circuncisão, as festas, até lavar a mão, porque a mão tem pureza, eles não tocam em animal morto. É uma coisa assim maravilhosa. Jesus chega no Apocalipse e fala, sinagoga de Satanás. Josa, como Jesus tem a audácia de chamar um povo tão religioso, um povo bacana, um povo legal, de sinagoga de Satanás. Por quê? Porque se não tem o evangelho que mostra que toda essa tua tradição, todo esse teu ritual, toda a sua religiosidade não vale nada, e se você não se encurvou e falou, Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou um desgraçado pecador, Jesus fala, sinagoga de Satanás. E outra coisa também, se você vê, eles oram até pela água que vão beber. Ele tem uma oração para a água, uma oração para o pão, uma oração para todo tipo de comida vai ter uma oração diferente. E essa surpresa que você está falando, porque alguém pode estar dizendo, mas peraí, o Fernando está tirando isso da cabeça dele e tal. Não, essa surpresa é a mesma surpresa que a gente tem que ter quando fala dos fariseus, naquela passagem de Mateus 19, do jovem rico, que ele chama Cristo de bom, o que eu faço para ser salvo, né? E aí tem toda a descrição, e aí no final lá ele diz o seguinte, que Cristo fala, outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus.
quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e se perguntaram: quem pode então ser salvo? Quer dizer, aquela pessoa era um exemplo. Ele falou: se Cristo repreendeu, exato, esse exemplo, e aí, quem pode ser salvo? Aí Jesus responde, Jesus fixando neles o olhar, respondeu: aos homens isso é impossível. Quer dizer, eles entenderam, eles entenderam, é impossível. É exatamente onde Jesus quer nos levar. A um ponto do Josafá falar assim: Josafá, é impossível, cara. É impossível. Josafá, o padrão de Deus é muito elevado. Mas e agora, Fernando? Eu tô ferrado? Sim, você está ferrado. Acabou para mim? Acabou para você. E agora? Só tem uma notícia boa para você. Evangelho. Jesus Cristo veio, ele cumpriu. O evangelho é o centro. Se não tem um evangelho na tua igreja, pode ter os papelzinhos, vamos colorir, vamos pintar, tem orquestra, tem sinagoga de Satanás. Não, Fernando, mas nós estamos melhorando. Sinagoga de Satanás. Mas, Fernando, é um povo sincero, um povo que não sabe ler. Ele só não tem o evangelho, mas é um povo. Sinagoga de Satanás. Mas tem dom, mas tem milagre. Sinagoga de Satanás. É isso aí. E aí, você ia mostrar mais coisa, Léo? Você ia querer que eu colocasse aqui mais coisas? Não, porque assim, então, quase 10 horas, tem várias coisas. Vocês acham que deve aí? Porque são quase 10 horas, né? Vamos encerrar então, né? É por causa do horário, né? Começou com aquele negócio tudo truncado, que não funcionou, senão a gente podia ter colocado mais. Mas, assim, de maneira geral, esses materiais todos têm o mesmo foco. Ali eu tenho um material, por exemplo, falando sobre Davi, e aí o Davi vai ser quem? Vai ser o CCBano. Inclusive, tem uma frase nesse material de Davi que eu acho muito interessante, que ele diz assim, né? Aqui, ó, eu vou só ler essa frase, não preciso nem colocar, mas diz assim, ó: todos ficaram impressionados. Como poderia Deus escolher um menor e mais fraquinho? Deus também escolheu você para uma grande obra. Não importa que você seja pequeno, Deus quer usar você. Essa é a mensagem, entendeu? Ou seja, é por isso que eu falei, é melhor não ter, porque, na verdade, só piorou. Esse negócio da CB, eu não aguento mais. Deus escolheu você para uma grande obra. Essa frase é falada praticamente em todo o culto da CCB. Eu não sei que grande obra que o CCB não acha que ele vai fazer aqui na Terra. Só tem uma, que é falar do evangelho, isso não faz. Ele não faz nem isso. Que obra que eles vão fazer? Deus te escolheu para uma grande obra. Rapaz. Então, e essa é a tônica de todo o material. Qualquer texto vai virar CCBano no centro e o resto. De Jesus, eu acho que não cita, pelo menos nos que eu vi, eu acho que eu não lembro de ter citado nenhuma vez. Quando cita, é assim, de passagem, entendeu? Jesus, e pronto, aí já muda de assunto, porque vamos para o que interessa, né? Como diria lá o do Jardim Paulista, né? Negócio de Jesus, deixa para lá. A CCB não fala de Jesus, assim, de verdade, como a gente fala aqui, evangelho. Por causa disso que o Fernando acabou de falar aí. Enquanto eles não entender a situação miserável que eles estão, porque o camarada só vai olhar para Jesus quando ele olhar para si mesmo e ver que está encharcado de pé. Não tem saída mais, não tem mais para onde ir. Só tem ele. Agora eu tenho que... Então, enquanto eles não enxergar isso, jamais vão olhar para Jesus, jamais vão falar de Jesus como deve ser falado, jamais vão falar do evangelho. Porque quando você entende o evangelho, a primeira coisa que você sente é um estado de humilhação. O evangelho te humilha. Ele mostra, olha, é como se ele tirasse as vendas e você visse quão miserável e insignificante você é e que nada vai te ajudar. Só Deus através de Jesus Cristo. Então, quando você vê essa arrogância do CCBano, confiando nas próprias obras, não falam de Jesus, tudo isso reflete e mostra que eles não sabem nem a situação que eles estão na presença de Deus. O discurso lá é moralista o tempo inteiro, né, pregando para eles que se você adquirir muitas obras, agora mesmo eu fiz um vídeo que eu coloquei à tarde, o Marçola falou ontem, num culto ontem, né, dizem que aqui não tem Deus, como não tem Deus? Ele falou, aqui tem hino, aqui tem testemunho, aqui tem...
É isso para ele. Isso é Deus para ele. Regras, que nós estamos falando, regras morais litúrgicas. Uma sinagoga teria muito mais, né? É o que nós estamos falando. Uhum. Uma sinagoga teria muito mais. Né? Você vê a disciplina e a conduta daqueles homens, eles recitam o Shema todo dia. Exato. Todo momento estão recitando. Não sei se você já viu. Eles têm a Bíblia decorada na cabeça. Muito mais Eu não sei se você já viu, Fernando. Paulo chega a ponto de dizer que ele era irrepreensível. Tem noção? Uhum. Ele era hebreu de hebreu, fariseu. Ele era irrepreensível segundo a lei. Você sabe que se eu olhar para um homem e falar, esse cara... você falaria isso. Não, se Saulo de Tarso não for para o céu, eu não sei quem vai. Quando Jesus aparece para Saulo, fala, por que você me persegue? Ou seja, era inimigo. Inimigo, cara. Você tem ideia? Nós só somos reconciliados com Deus mediante o Evangelho. Se a pessoa não ouviu o Evangelho, não creu no Evangelho, o Evangelho não é o centro da vida dela, ela permanece num estado de inimizade com Deus. Por mais que tenha um inário, por mais que tenha uma Bíblia, por mais que tenha essa obediência religiosa, cívica, social que nós falamos aqui, inimizade, cara. É pesado isso. Rapaz, ó, eu não sei se vocês já viram, porque assim, antes de entender o evangelho, assim, né? Eu, na verdade, até hoje eu gosto bastante da cultura judaica, porque eu acho que você entendendo a cultura judaica, você tem uma base para você entender muitas coisas que tem nas escrituras. Eu já vi uma gravação do encontro em Jerusalém eles chamam de Kohanim, né, que são da tribo de Levi, os sacerdotes, né? E aí aquela grande reunião e eles todos cantando em hebraico a benção arônica. Não sei se você já viu isso daí acontecer. É lindo, não é lindo, entendeu? A benção arônica, para quem não sabe, isso daí está em Números 6:22, ele fala assim, então o Senhor falou assim a Moisés, diz a Arão e aos seus filhos que será esta benção especial que darão ao povo de Israel. Então, você imagina em coro eles falando isso, que o Senhor, isso é em hebraico, né? Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, que a face do Senhor brilhe por vossa causa, que ele tenha misericórdia de vocês, que vos revele toda a sua bondade e vos dê a Páscoa. É lindo, assim, é lindo. E quando você vê isso, que ele fala assim, sinagoga de Satanás, aí você entende a distância. E aí você entende o que Cristo falou. Ó, se a sua justiça não exceder, e muito, a dos escribas e fariseus, como é que você vai exceder em muito se você não chega nem perto? Não chega nem perto. Exatamente. Ele está apontando para quê? É aquilo que o irmão João colocou aqui, ó. Né? A justiça, a nossa justiça é Cristo. Como é que faz, Josa, para a nossa justiça exceder a dos fariseus? Como? Pela fé, nego. Crendo naquele que é perfeito e morreu pelos nossos pecados. Paulo, ele dizia, eu quero ser achado em Cristo. Eu não quero estabelecer a minha justiça. Eu não quero que no último dia Deus me julgue com base na minha justiça. Ele acabou de defender em Romanos que ninguém passa diante do crivo de Deus, nem os judeus, muito menos o gentil. Mas eu quero ser achado em Cristo. A minha justiça, ser achado em Cristo, é o valor infinito de Cristo. É a vida, isso é a nossa propiciação pelos nossos pecados. Ele vive 33 anos em perfeita obediência. Mas quando ele vai para a cruz, ele pega os nossos pecados. Mas quando nós cremos nele, se o nosso pecado foi para ele, os 33 anos de vida perfeita de Cristo vêm para nós. É uma troca. O nosso pecado vai para ele, a justiça dele vem em nós, e agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? E nós somos aceitos. Isso é uma justiça que excede a dos fariseus, pela fé. Cara, isso é maravilhoso. Aí que nasce a santificação. A santificação não é uma regra que você tem que cumprir, né? Mas é uma obediência grata por aquilo que Cristo fez a você. Essa é a diferença da obediência humana
para a justiça recebida, que a teologia chama de justiça passiva. A obediência humana está acessível a todos aqueles que trabalham, mas a justiça divina, ela é acessível apenas os que creem, não os que trabalham, mas os que creem. Né? A obediência humana, ela está é quando ela está em conformidade com as regras, com as leis. Mas a justiça que recebe é quando ela recebe testemunho da obediência de Cristo. E ela é outorgada a todos os que creem. Essa é a fé. Quando você reconhece isso, é transformada. Né? Porque agora a sua obediência ela passa a ser grata. Né? Ela produz uma confiança piedosa. E o resultado disso é descanso e alegria. Do outro lado, o resultado é orgulho e desespero. Se você não está cheio de orgulho, você está cheio de desespero. O que você vê nesses meios? Descanso e alegria? Não, é orgulho e desespero. Produz medo e insegurança. Não é paz e confiança em Cristo. É medo, é insegurança, é ora orgulhoso, é ora desesperado. Esse é o resultado do trabalho humano, cara. Exatamente. Rapaz, aí teria um monte de coisa aí para a gente colocar aí, mas infelizmente os irmãos que estão assistindo aqui, não esquece de se inscrever lá nos canais também, lá do canal do Josafá, no meu canal lá, Libertos em Cristo. Aliás, eu vou até mandar uma mensagem aqui para o Fernando reconhecer minha figurinha, porque você nunca vê meus comentários aí. Quer ver? Ó? Sou eu aqui. Ô, Léo, se você não trocar seu computador lá, não vai dar não para você fazer essas lives, essas coisas aí. Você precisa, rapaz. Eu vou ter que fazer sozinho. Eu vou... Ó, aqui, ó. Só para você reconhecer minha figurinha, ó, Libertos em Cristo, aí coloquei na descrição aí. Graça e paz sou eu, só para você lembrar. Então, eu vou fazer isso daí, eu vou fazer isso, José, assim que Deus preparar aí, eu vou trocar, porque... A Isabete está dizendo aqui, a Isabete Almeida está dizendo aqui, nós temos que ter temor, e isso é uma verdade. O meu problema é como nós lemos isso, né? Como nós lemos, porque quando a gente está debaixo dessa educação CCBana que nós recebemos, né? Desse Deus que vai te punir caso você não atende às expectativas dele, então você vive nesse temor do medo mesmo, né? Do medo, você, entre aspas, né? Serve a Deus. Oi, Jorge. É medo que eles têm, né? É medo da morte, é medo de Deus. É medo eles não têm temor. O temor a Deus só pode... Fernando, o temor a Deus, ele só vai aparecer o verdadeiro temor quando você tiver verdadeiro conhecimento do caráter de quem é Deus. Quando você entender quem é Deus, você vai se dobrar de joelho e aí você vai glorificá-lo de verdade pelo que ele é. Não essa glorificação esquisita da CCB e esse medo que as pessoas têm. Por quê? Porque isso foi incutido desde criança, Josi. Entende? Peraí. Se eu desobedecer aqui, se eu fiz aqui, o que vai acontecer comigo? Pode capotar o carro, né? Eu posso pegar uma doença grave, eu posso perder o emprego, Deus vai fechar a porta, né? Deus vai fechar a porta e eu posso ir para o inferno, e todo esse medo, isso vai te acompanhar. Quando você é transformado pelo evangelho, exatamente tudo que nós estamos falando, eu dei um exemplo, né? O que é um temor? Um temor cheio de gratidão. Eu falei na minha live esses dias, eu achei um exemplo interessante. O que é temor de Deus? É quando o pai, por exemplo, sabe aquele pai pobre, né? Que é um pai lutador, trabalhador, e fez de tudo para te dar um futuro, e ele tirou da boca dele para pagar uma faculdade para você. Ele fez de tudo para te pagar um colégio bom, te deu um cursinho, e agora você conseguiu entrar numa faculdade, o velho tá lá ralando dia e noite para você poder estudar. Josa, você acha que você será um aluno normal? Não, cara. Você não vai estar lá na praça fumando no horário de aula. Por quê?
Porque há um temor, há um zelo pelo teu pai. Para mim estar aqui, o meu pai teve que derramar muito suor. O meu pai teve que negar para ele mesmo dias, finais de semana, trabalhando, sujeitando-se à humilhação, para poder dar para mim um futuro. Quando a gente compreende o evangelho, é muito mais do que um pai suando. É um pai que ele se encarnou, é a segunda pessoa da Trindade que se encarnou, que ele derramou a última gota de sangue para nos dar uma vida, um futuro, sabe? E agora, graciosamente, ele nos chamou, ele nos tirou da treva para o seu reino de luz. Esse temor é esse cuidado. Será que eu quero honrar o meu pai? Paulo vai dizer, o amor de Cristo me constrange, eu estou constrangido. Como pode um Deus santo morrer por uma desgraça como essa? Eu estou constrangido. E Paulo conclui, morreu por todos. Eu não quero mais viver para mim. Eu quero viver para aquele que morreu e ressuscitou. Ou seja, ele deu a vida. Essa é a base da santidade. Essa é a base do temor de Deus. Quando isso é verdade para você, é como teu pai que está trabalhando de segurança a noite inteira, comendo uma marmitinha fria, para você estar na faculdade assentado entre os grandes. Para nós estarmos hoje assentados entre os príncipes, ele foi cuspido. Não precisa falar nem de cuspe aqui. Ele se fez homem. Que é humilhação maior do que o teu Deus não ter por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilar-se a si mesmo, tomar forma humana, nascer nesse mundo caído, ser obediente até a morte, morte de cruz, derramar todo o seu sangue, se separar do Pai, para te colocar num lugar de honra. E agora a honra é estar em Cristo. E Deus vai dizer em Hebreus, eu não me envergonho de chamar vocês de filho. Como isso não gera temor? Por isso que a palavra vai dizer, Deus é temido por causa das suas muitas misericórdias. Quando você olha a grandeza da misericórdia, você vê o temor. Porque é muita coisa que ele teve que fazer. Como não olhar com diligência a tão grande salvação realizada em Cristo? Você vê, José, se não tiver, Léo, se não tiver a compreensão da cruz de Cristo, não tem uma vida de temor a Deus. Não é esse o temor que Deus te espera. Como eu faço, e é claro, qualquer gesto que você faz em direção a Deus, ele é ridículo, porque Deus não precisa de nada disso. Mas Deus olha, sabe, nego? É a nossa resposta. É a nossa resposta a Deus. Aí Paulo vai dizer, por causa das suas misericórdias, por causa da compaixão de Deus, por causa da cruz, por causa do evangelho, apresente agora. Apresente a ele o teu corpo. Olha, apresente o teu corpo como culto racional. O que é o teu corpo? Aqui está a expressão do teu tempo, do teu dinheiro, do teu intelecto, da tua saúde. Apresenta para ele por causa do quê? Por causa da misericórdia. Que misericórdia? O evangelho. Se não tem evangelho, não tem temor a Deus. Não tem santidade. Tudo na vida cristã nasce da compreensão do evangelho. Se não compreender o evangelho, não tem nada de vida cristã, mas absolutamente nada. Não tem temor, não tem santificação, não tem nada se não tem o evangelho. Tudo nasce dessa compreensão. E desse abraçar dessa notícia pela fé. Uma fé que transforma. E isso é real. Cristo morreu por mim. É uma fé pessoal. Por mim, Fernando, eu estava lá. Eu fui crucificado com ele. Morto com ele. Sepultado com ele. Mas do mesmo jeito que ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Não mais para servir o pecado, mas para servi-lo em novidade de vida. Isso é temor, cara. Se você não entendeu isso, tudo que você tem é moralismo e legalismo nojento. Você não tem o filho, você permanece debaixo da ira. Porque quando você entende essa mensagem que você está falando, você entende a grandeza de Deus e a sua pequenez e o processo para Deus te salvar. Inclusive, só para quem tiver curiosidade, porque a pessoa, igual o Josafá falou, relaciona muito temor com medo. Se você pegar no dicionário o significado de temor, você vai ver que um dos temores é falta de... do significado é falta de tranquilidade ou sensação de ameaça. Mas qual que é o outro
outro significado é sentimento de profundo respeito e obediência. Isso é temor. Esse é o temor a Deus, um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus, né? Então, e você só tem essa compreensão se você entende o Evangelho. Não entender o Evangelho, o resto tudo é balela, né? É só você tentando mostrar as suas melhores obras. Né? Não adianta você ficar 40 anos dentro de uma igreja que não fala sobre Jesus, não te esclarece o Evangelho, não gera arrependimento em você, você vai para o inferno. Simples assim. Porque você continua ainda sobre os seus pecados, o seu problema com Deus não foi resolvido, continua condenado e carece da justiça de Deus. E Deus é justo, vai te condenar. Não porque ele é injusto, mas é porque é justo. Por isso que ele vai te condenar. Então, meu irmão, você que está ouvindo essa live aqui, a gente falou aqui, ó, não existe misericórdia no último dia. Que a CCB inventa isso daí e engana muita gente. Irmão, aguarda a misericórdia naquele. Não existe misericórdia. Misericórdia é hoje. Você está ouvindo isso aqui? É misericórdia de Deus. Para te acordar. Essa é a misericórdia de Deus. Lá naquele dia vai haver um julgamento de condenação. Né? Aqui no Brasil é como se fosse o acórdão. É quando o juiz ele faz um julgamento só para dizer para você qual foi a decisão que ele já tomou ali. Tá? Então, meu querido, busca hoje a misericórdia de Deus. Tá? Clama a Deus e saia dessa seita, porque essa seita ela trabalha com sofisma. Quanto mais eles aprenderem, mais sofisma eles vão fazer. O sofisma é uma verdade enrustida que, na verdade, é uma mentira. Tá? Eles trabalham com isso. Então, toma cuidado, você está perdendo todo o seu tempo aí dentro. Mas se você está bravo com essa live ou com essas coisas que está falando, é porque você realmente merece essa seita e tem que ir para o inferno mesmo. Entendeu? Isso aqui é para quem está procurando a salvação. Vamos orar para o Senhor te salvar. Exato. Bom, tá bom. Então eu agradeço os dois aí. Não, eu agradeço vocês dois por ter aceitado esse convite. Infelizmente deu esse problema todo, mas no final das contas, graças a Deus, conseguimos fazer. Eu acho que foi muito aí, Léo, aí você baixa lá e coloca na tua live, tá? Eu vou... Lá no canal? Tá bom. Tá bom, pode deixar. Coloco sim. Coloco sim, agradeço a todos que também participaram aí. Vamos dar like aí e compartilhar, porque eu acredito que o que a gente comentou aqui hoje vai servir para muita gente, né? Para muita gente abrir os olhos, né? Isso aí. Deixa eu só concluir uma parte que eu falei, que você tem que ir para o inferno mesmo, mas não é porque você não está concordando com a gente, é porque você está rejeitando a mensagem. É isso que eu estou falando. Você está rejeitando o evangelho, nós estamos te apresentando. E você está pegando ódio disso, o que sobra para você? Condenação. Isso está na Bíblia, não está, Fernando? Isso aqui que eu estou falando? Claro. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida e sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é pesado. Permanece. Você sabe o que quer dizer isso? A ira está sobre você. Já está. Jesus não veio te condenar porque você já está condenado. Você já está morto. Uma ira condenado. Sobre você. Nós só somos reconciliados por meio de Jesus. Jesus fala, acho que no Evangelho de João, capítulo 3, ele fala, eu não vim condená-los, eu vim salvá-los, porque vocês já estão mortos. Entendeu, irmão? Quando eu falei isso, eu falei com sinceridade, não falei isso para atacar. Eu estou tentando ser direto, a comunicação direta com vocês. Então, se vocês rejeitam o que a gente está falando, tudo que foi falado aqui, pode pesquisar na Bíblia. Veja essa live de novo e anota, vai pesquisar na Bíblia. Se tiver alguma coisa fora aqui, que Deus cobre aqui da gente, ou a gente, o Fernando, que vocês me provaram, eu vou lá e refaço o que eu falei, tá? Mas se vocês verificarem que está na Bíblia, e mesmo assim rejeitar, meu filho, você vai para o inferno mesmo. E desculpa, eu só estou te dizendo, eu só estou fazendo um diagnóstico da tua situação, tá? Eu dou graças a Deus que eu fui alcançado pelo Evangelho, e eu não tenho um pingo de dúvida que eu estarei com Cristo, mas não é porque eu confio na minha fidelidade, não. Estou confiando em Cristo.
né? Porque eu creio no sacrifício que ele fez por mim. É simples assim. Top. Gente, Muito uma alegria bom. estar com vocês aqui. A live é do Léo. A live era para ser no canal do Léo, mas vai para lá, para o canal dele. Tá bom? Mas está na minha aqui, eu vou encerrar. Certo, Léo, Josa? Tudo tranquilo? Beleza. Deus Fechou. abençoe Um abraço, vocês. gente. Deus abençoe a todos. Um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima, viu? Deixa eu... É isso aí, meu povo. Fiquem com Deus. Até.